Excelentíssimo Senhor Engenheiro Eduardo de Arantes de Oliveira, Digníssimo Governador-Geral da Província de Moçambique, Lourenço Marques. Ponto 1. Queremos que a história da assistência em Moçambique, quando ela falar em plena verdade e isenção, não poderá ignorar a personalidade do Sr. Dr. Laurindo Santos Garcia, ex-diretor dos Serviços de Saúde da província, que à mesma assistência sanitária dedicou, com zelo e realizações de alto mérito, os seus largos e melhores anos de vida da província. Ponto 2. No complexo das realizações que encontraram no Sr. Dr. Santos Garcia, a iniciativa criadora e o impulso da melhor promoção, julga esta província portuguesa hospitaleira de São João de Deus que se deve fazer uma menção particular à Gafaria do Alto Moloque, onde o Sr. Dr. Santos Garcia pôs o melhor do seu zelo e capacidade de médico, de modo a criar uma Gafaria modelo que inclusivamente levou o grande apóstolo dos leprosos, Raul Fulerot, a apontá-la como a melhor Gafaria que lhe tinha sido dado visitar em toda a África, já pelas suas realizações de ordem material, já sobretudo pelo modo humano e cristão como os gapos viviam, gozando de um regime de segregação e internamento que de modo algum lhes diminuía a sensação de serem homens como os outros, livres em escolherem, dentro de uma área de milhares de hectares, o lugar da sua habitação, levando uma vida de estilo inteiramente familiar. Ponto 3. Quem visitar esta Gafaria encontrará nela uma aberta de civilização e progresso, dizendo a quem passa que ali está um gritante testemunho da ação civilizadora, na qual os dinheiros do Estado e as energias dos homens estiveram e estão ao serviço dos leprosos da província. E se o documento é assim tão eloquente, quem conhece, nos seus pormenores, a história da Gafaria e seus problemas, sabe reconhecer que o carinho e a ação do Sr. Dr. Laurindo Santos Garcia foram a grande alma que fez nascer e crescer a Gafaria na sua tão característica face. Ponto 4. Dentro desta linha de verdade, apraz-nos transcrever o que o jornalista e escritor Rodrigo Júnior disse no Jornal de Notícias de 1945. O trabalho extraordinário que se está fazendo na Alta Zambésia com a segregação dos leprosos revela a atenção do Estado pela saúde das populações nativas. Este trabalho foi, no Alto Moloque, confiado ao Sr. Dr. Santos Garcia, que anda há 7 anos a levantar uma grande obra de assistência ao preto, ao mesmo tempo que limpa grandes áreas que, como dissemos, são excelentes para os colonos brancos. Dentro de pouco tempo não haverá leprosos em liberdade nas regiões do Alto Moloque, Ilé, Grue, Nhamarrói. E se a ação da Gafaria do Malela se estender a outras regiões da Zambésia, maior será o êxito da missão tão humana em que anda empenhado o Dr. Santos Garcia. Quando este distinto médico veio para o Alto Moloque, o lugar do Malela não era mais do que mato bravio e florestas densas. Sob a sua direção foram feitas as grandes derrubas, construídas as estradas, os pequenos pontões, algumas pontes, edificaram-se as residências da Gafaria, as palhotas da alvenaria para os doentes, tudo sob a sua orientação. E mais adiante, a sua ideia é criar uma Gafaria modelo,
que honra a colónia e os serviços de saúde. Depois deste autor se referir à chegada dos irmãos de São João de Deus à Gafaria, em 1944, aos quais foi confiada a assistência religiosa e toda a enfermagem da Gafaria, afirma ainda: outro homem que admiramos pela sua renúncia a um lugar mais cómodo, menos perigoso para a sua vida, é o Dr. Santos Garcia. Ele é, entre os sacerdotes da fé, o sacerdote de outra religião, a da ciência, para a qual vive todas as horas da sua vida ainda moça. Ponto 5º. Um outro assinalado serviço feito pelo Dr. Santos Garcia foi a iniciativa das maternidades rurais, em que este médico foi verdadeiramente o precursor, chegando a ter sob a sua dependência 20 destas maternidades, erguidas pelo seu empenho e ação. Ponto 6. Perante uma tal personalidade de médica ao serviço de saúde da província de Moçambique, e sabendo que a Gafaria do Alto Molóquio a ele deve, em grande parte, o que foi e ainda é, esta província portuguesa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, julga dever seu propor e pedir a Vossa Excelência que à Gafaria do Alto Molóquio seja dado o nome do Sr. Dr. Lourinho de Santos Garcia, ficando a ser oficialmente conhecida por Gafaria Dr. Lourinho de Santos Garcia, que nos parece constituiria a melhor e mais terna homenagem à ação valiosa do distinto, dedicado e incansável Dr. Santos Garcia, a bem da assistência e saúde em Moçambique, já que sabemos que nenhuma outra obra é tão cara e tão amada pelo seu coração de médico, cristão, ideal de servidor de saúde em Moçambique. Permita-nos, Sr. Governador-Geral, que a jeito de identificação informaremos Vossa Excelência que o signatário desta exposição é o irmão Ângelo Braga, que durante os primeiros 14 anos trabalhou na missão Gafaria do Alto Molóquio, em íntima colaboração e no mais perfeito entendimento com o Sr. Dr. Santos Garcia, e que mais tarde, como superior do Hospital Infantil de Montemoro Novo, teve a honra de conhecer pessoalmente Vossa Excelência, quando, por mais de uma vez, Vossa Excelência se dignou visitar aquele hospital infantil, confessando-se ainda em eterna dívida de gratidão por muitas outras preciosas gentilezas de Vossa Excelência. Confirmando na anuência do Sr. Governador-Geral, confiando na anuência do Sr. Governador-Geral à sugestão que nos pareceu de justiça apresentar a Vossa Excelência, desde já agradecemos o que houver por bem mandar executar, como homenagem ao grande servidor dos serviços de saúde de Moçambique. Deus guarde Vossa Excelência, a bem da nação. Tilhal, 8 de agosto de 1970, o Superior Provincial, Frei Ângelo de Braga. À tardinha cá estávamos na Gafaria. Esperávamos o enfermeiro indígena. Parece ter nascido mais para agricultor do que para enfermeiro. Cultiva tudo à volta para seu próprio negócio. Está sozinho para tratar 900 leprosos. Existe um ambulatório a 3 km, 176 cabeças de gado bovino, 8 pastores, 8 polícias e 2 serventes. E com este pesado cargo mantinha-se com uns bons 110 quilos e a sua ilustre madama com uns bons 120. Continuando a resumir o irmão José Carvalho dos Reis, bom observador, temos estes dados. Os nossos doentes são 900 aproximadamente. Entre eles encontram-se alguns em que a doença da lepra mal se nota, mas outros encontram-se em tal estado que até nos impressionam.
Muitos deles não têm nem um só dedo nas mãos e nos pés. Outros não têm pés nem mãos. Outros mostram feridas enormes e repugnantes com um cheiro horrível. Isto aqui é um verdadeiro vale de lágrimas. Há aqui matéria para estarmos em meditação constante. Com respeito a tratamentos, poucos se fazem por falta de medicamentos por causa da guerra, a Segunda Guerra Mundial. E mesmo esta doença é uma espécie de avitaminose e por isso pouco interessam os pensos. Por enquanto só tomam remédio por via bucal e uma ou outra ferida se pensa. Com respeito à alimentação, eles é que arranjam, cada um para si, à exceção de uns poucos impossibilitados que têm tudo o necessário e um cozinheiro para lhes preparar a comida. Com respeito à nossa vida, muito temos sofrido e muito temos que sofrer, mas estamos todos muito confiantes na Divina Providência, que nos auxiliará. E a obra, se é de Deus, com certeza irá para a frente, com a proteção especialíssima de Santíssima Virgem, nossa querida Mãe do Céu, em quem temos ilimitada confiança. Lutar para sobreviver. É útil e por vezes necessário que o missionário saiba um pouco de muita coisa, nomeadamente no que se refere a procurar os alimentos na agricultura e pecuária. E o caso reveste particular acuidade nas zonas menos evoluídas. Os nossos missionários procuraram desenvolver machambas, hortas, e construir estábulos onde fosse possível obter os animais para abastecer a cozinha e ajudar os doentes mais carenciados. Este esforço ficou bem patente nas leprosarias onde os nossos irmãos consumiram tantas energias durante várias décadas. Mas na floresta isolada há que ter em conta o ataque das feras aos currais, sobretudo galinheiros. Assim o irmão Reis conta. Chegaram a esta gafaria mais 3 caminhões de gado bovino, 48 cabeças para se juntar às 195 que já temos, a cargo do irmão Mel. Oxalá este gado seja de qualidade superior, para não necessitarmos de vacas amas de leite para criar os vitelinhos como as que já temos. Dia 25 de fevereiro. Nessa noite tivemos a visita de um leopardo ao nosso galinheiro, que teve a amabilidade de levar consigo uma quinzena de bicos, aproximadamente. Dia 11 de março. Deram entrada triunfal nesta gafaria 4 jumentas e um jumento, depois de 3 semanas de viagem. Eram 5 as jumentas, mas uma faleceu pelo caminho e outra entrou já a pau e corda, agonizante. Que Deus conserve as outras para o Padre Bernardino ir à missão quando estiverem domesticadas, porque há muito que suspira por elas e com razão, porque é o único meio de transporte de que pode dispor para fazer esta caminhada, que é o carrinho de São Francisco. E não para gáudio do leitor, nem para depreciar os nativos, vai mais esta nota pitoresca do irmão Reis. É digna de menção a admiração dos indígenas ao verem os jericós. Os jericos, sobretudo quando eles jurram, começam a imitá-los e a fazer grande festa. Ainda mais interessante é quando eles dizem que o burro também é gente e por esse motivo não comeram a carne de um burro que já nos morreu. Movimento dos doentes. Quando os irmãos chegaram à gafaria do Alto Molope, a mãe agora tem que parar. Dos doentes. Quando os irmãos chegaram à gafaria do Alto Molope, havia cerca de 900 leprosos. Isto em 18 de julho de 1944. No fim do ano, eram já 1400. Mas não se julgue que viviam em grandes hospitais. Eram apenas aldeamentos de palhotas. Os doentes sobreviviam como lhes era possível. Eram forçados a estar ali. Havia polícia, cipaios, para que não se evadissem para além da área da gafaria, uma área de muitos hectares e com grandes possibilidades de cultivo. Em 1945, o número de doentes oscilou entre os 1370 e os 1300.
No mês de março de 1945, registrou-se o seguinte movimento de doentes. Provenientes do mês anterior, 1375, evadiram-se 16. Faleceram entre 30 a 46, ficaram 1327. Nota: o grande número de óbitos nos últimos 4 meses foi devido ao estado muito grave dos doentes entrados. A ida dos irmãos para esta gafaria melhorou muito a situação dos doentes. Muitos se apresentaram voluntariamente na gafaria, declarando-se leprosos. É coisa raríssima, porque eles sabem bem que isto é um cemitério de vivos, acentuou o irmão José Carvalho dos Reis. Alguns já tinham estado internados e evadiram-se antes da ida dos irmãos, à altura em que a assistência era menos que deficiente. Tratamentos. Atualmente, a lepra, não estando demasiado adiantada, tem cura. Na altura em que os irmãos portugueses recomeçaram a sua ação em terras de missão em África, os tratamentos estavam ainda em experiência com os novos medicamentos que vinham aparecendo. O irmão Reis resume assim o trabalho terapêutico dos irmãos. Temos feito experiências com uma especialidade brasileira por via endovenosa, tendo-se obtido resultados satisfatórios. Os doentes engordam, cicatrizam-se as feridas e desaparecem as manchas. Continuamos também com Mogra por via bucal. Depois o nosso infatigável cronista, numa espécie de desabafo compreensível em quem se encontra cheio de tarefas absorventes e sem os recursos necessários, distribuição de medicamentos, assistência e cuidado aos mais necessitados, esclarecimentos elementares com especial destaque para o ensino religioso, procura de meios para sustentar os doentes, eram tarefas fundamentais destes caboqueiros na assistência aos leprosos. Não havia talhos nem posses para adquirir carne, por isso não nos admiremos que os irmãos prestassem uma certa atenção à criação de gado, que afinal era propriedade do Estado, a quem tinham que prestar contas. O nosso cronista esclarece: quanto à facaria, temos feito pouco progresso, porque têm morrido muitas vacas com morte misteriosa. Além disso, este clima é muito hostil ao gado bovino. Quanto à machamba, graças a Deus e para bem dos doentes, os campos produzem mais do que esperávamos. Milho, 37 moios. Moio, 60 alqueires, alqueire, 14 litros em muitas terras. Arroz por descascar, 4 moios, 18 alqueires e 11 litros. Batata doce, feijão, batata vulgar e trigo, também esperamos abundância. Não estranhamos estas miudezas, pois os irmãos davam conta de tudo isso ao Estado, que através de um bom médico, por muito tempo o saudoso Dr. Santos Garcia, era compreensivo.